Olá, meus queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a mais um programa Opção para a Vida. Hoje, quarta-feira, dia 29 de junho de 2022. Estamos chegando ao finalzinho de mais um mês. E hoje, no programa Opção para a Vida, nós vamos ouvir uma palavra abençoada proferida pelo nosso querido pastor João Bosco de Moraes. Espero que você fique conosco e seja abençoado nesse programa Opção para a Vida. Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 29. E o tema que vai ser abordado é sobre família inabalável. Vamos ler a palavra de Deus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transportaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém? Vamos orar ainda, irmãos. Te louvamos, ó Deus, agradecidos por essa palavra que já recebemos, de orientação, de esclarecimento, de edificação para cada família aqui presente. Te louvamos, ó Deus, porque Tu tens o melhor para a nossa família. Louvado seja o Teu nome. E o Senhor certamente tem o melhor, porque o Senhor tem um projeto, tem um propósito em abençoar todas as famílias da terra, através da promessa que o Senhor fez a Abraão, o patriarca. Em Ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós te agradecemos porque a nossa família tem sido abençoada, a nossa família tem sido alcançada pela bênção que o Senhor fez a Abraão. Abençoe-nos agora quando estaremos meditando mais sobre mais um tema, sobre mais um assunto pertinente à família. Eu te peço que Tu abras o nosso coração, nosso entendimento, abençoa as famílias que estão aqui presencialmente, e te pedimos também por aquelas que estão em casa nos assistindo agora. Fala ao nosso coração e nos abençoe mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Espero que os irmãos tenham sido profundamente abençoados através da palavra ministrada pelo pastor Levi. Foi muito importante o que nós acabamos de ouvir, e eu creio que vai ajudar em muito a nós sabermos como devemos projetar, fazer projetos, planos para a nossa família, de acordo com o que acabamos de ouvir. Meus irmãos, foi-me dado um tema que já foi citado, família inabalável, baseado nesses versículos que nós lemos em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Nós vemos aqui nessa passagem, principalmente nos versículos iniciais, que Jesus está falando, comparando a família que edifica a sua casa sobre a rocha. Ou seja, ela tem um alicerce sólido, que esse alicerce vai dar segurança. Esse alicerce, quando é feito na rocha, ele vai dar não apenas segurança, mas também ele vai trazer não somente segurança, confiança, mas também vai deixar
ou vai fazer com que esta casa, né, seja, ela torne-se firme, ela vai trazer estabilidade quando edificada. E eu quero começar a dizer para vocês que estão conosco, que um simples muro que se faz ao redor da casa, precisa de um alicerce. Se não fizer o alicerce do muro, obviamente o muro vai cair. Um simples muro que alguém constrói, imagine uma casa, aí é que precisa de realmente ser bem firmada, o alicerce deve ser bem feito, porque o muro não abriga a família, o que abriga a família é uma casa, e é por isso que aqueles que vão estar dentro da casa precisam de ter segurança, precisam de ter firmeza, tranquilidade, de que a casa não vai cair. Imagine os irmãos, se o nosso templo, que nós ora nos reunimos, não tivesse sido feito com alicerce profundo. Nós celebramos 50 anos que esse prédio foi construído. Aliás, em 1980 para cá, são 40 anos. Né? 40 anos, né? Então, obviamente, teve 10 anos que não era esse edifício, como temos hoje, mas ele está de pé porque foi feito um alicerce, foi feito um radier, né? Com pedras, com concreto, com ferro, e é por isso que ele está de pé. Imagine os edifícios da nossa cidade, se não tivessem sido feitos com uma profundidade até dar na rocha, nenhum deles estaria de pé. Então, se um simples muro, uma casa e um edifício precisa de ter sido feito em cima de um alicerce bem feito, que dê até na rocha, assim também Jesus está comparando a família. A família. E essa casa, meus irmãos, que Jesus fala aqui, ela tem duas grandes lições para nós aplicarmos ao nosso coração nessa manhã. Eu queria que os irmãos pensassem que Jesus estava terminando o sermão da montanha, que tem início no capítulo 5. Ele começou lá no sermão da montanha no capítulo 5 e termina no capítulo 7, no verso 28 e 29. Quando Jesus proferiu esse sermão, ele estava falando daquilo que ele tinha ensinado, daquilo que ele tinha passado, para que aqueles que desejassem ter segurança, tranquilidade, firmeza, observassem todas aquelas palavras, todos os ensinamentos que estão registrados, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Nós encontramos ali um verdadeiro cabedário de um compêndio de relações humanas. Ali você encontra instruções para você saber como tratar sua esposa, como tratar o seu marido, como cuidar dos filhos, como construir, como edificar, como evitar certas coisas que vão destruir em vez de trazer edificação. Então, tudo que você imaginar que uma criatura precisa saber quanto à formação de um lar, de uma família, de uma casa, está ali nos capítulos 5, 6 e 7. Fala de tudo. O que o adultério pode causar a uma família? Está lá. A mentira, a traição, o amor, a humildade, tudo está lá no capítulo 5, 6 e 7. Se você prestar bem atenção, ali nós temos um compêndio, um resumo, um compêndio de relações humanas. Então, quando Jesus terminou esse sermão, no capítulo 7, versos 24, até o verso 29, ele estava simplesmente dizendo: aqui está toda a orientação, toda a instrução
que vocês precisam saber quanto a como vocês terão êxito ao edificarem as vossas casas, a vossa família, em outras palavras. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Então, aí nós concluímos que ele deu como ilustração alguém que edificou a sua casa sobre a areia, sem alicerce, e alguém que construiu a sua casa com alicerce, firmada na rocha, com radier, com concreto, com tudo que tem de direito. E ele usou duas palavras aqui chaves. A gente tem que entender por que Jesus, no término, na conclusão deste sermão da montanha, deixou duas ilustrações de alguém que edificou a sua casa sobre a rocha e de alguém que edificou a sua casa sobre a areia. E aí você vai entender porque ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Dois verbos estão aqui muito destacados, que se destacam. É o verbo ouvir e o verbo praticar. O que era que Jesus estava querendo dizer com isso? Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras. Primeiro verbo, ouve. Que palavras eram essas? Aquelas que estão todas implícitas no Sermão da Montanha, que começa no capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7. Quem ouve tudo isso que eu acabei de falar, e não é bastante, não é o suficiente apenas ouvir, mas praticar, pôr em prática, eu os compararei, será semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Porém, aquele que as ouvir e não pôr em prática, compará-lo-ei a um homem insensato, imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia, sem alicerce. Vieram os rios, os ventos contrários, a tempestades, os ventos fortes, de ímpeto contra aquela casa, que foi construída sobre a rocha, e ela não caiu, porque havia sido edificada sobre a rocha. E aquele que ouve e não as põe em prática, compará-los-ei a um homem imprudente, insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Veio os ventos contrários, veio os rios, veio a chuva, e ela não caiu. Isto é, a que foi edificada sobre a areia, e ela caiu, porque não havia sido edificada na rocha. Esses dois verbos, irmãos, ouvir e praticar, estão aqui, em todo o sermão. Não adianta eu ouvir, por exemplo, não adulterarás, e eu não não observar essa advertência. Não adianta eu ouvir, por exemplo, que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, e eu não pôr em prática isso aqui. Não adianta eu ouvir o que Jesus fala no sermão, dentre muitas lições que nós encontramos. Por exemplo, ele diz que há dois caminhos, um caminho estreito e um caminho largo. Não adianta eu ouvir e saber que há dois caminhos, um estreito e um largo, como ele diz aqui, e eu não prestar atenção qual caminho que realmente eu devo seguir. Em vez de ir pelo caminho estreito, eu vou pelo caminho largo. Não adianta, eu não estou pondo em prática. Então a minha vida está sendo arruinada, a minha família está sendo arruinada, a minha casa vai ser destruída. Então observe que essas duas palavras são palavras chaves: ouvir e pôr em prática. Em cima disso, irmãos, ambas as casas sofreram os mesmos problemas fortuitos da natureza: chuva, ventos contrários,
tempestades, tanto a casa que foi edificada sobre a rocha, como a casa que foi edificada sobre a areia. Porém, a reação dos ventos contrários, do ímpeto da chuva que veio fortemente sobre ambas as casas, uma realmente permaneceu intacta, firme, e a outra caiu por terra. Qual a diferença? Todas as duas sofreram os mesmos fortuitos da vida, tempestades e ventos contrários e tudo. Porém, uma resistiu e a outra caiu. Aqui resistiu, conforme Jesus fala, foi porque ouviram e puseram em prática. E aqui caiu por terra, ouviu, e como a gente costuma dizer no ditado popular, como ouvido de mercador, entrou no orifício de um ouvido e saiu no outro. O que foi edificado sobre a rocha, permaneceu firme porque ouviu e pôs em prática. Ouviu e pôs em prática. E o que ouviu e não pôs em prática foi comparado àquele que foi destruído. A casa caiu por terra. Observe, irmãos, a diferença está exatamente nessas duas palavras. Há quem ouve e presta atenção e põe em prática. Jesus disse que o que ouve e põe em prática é comparado a um homem prudente. Prudente. E ao que ouviu e não pôs em prática é comparado a um homem insensato. Está muito claro isso aqui. Não tem palavras difíceis que você não possa discernir isso com tanta rapidez, com tanta facilidade. Então ambas as casas sofreram os acontecimentos fortuitos, as chuvas, ventos contrários, tempestades. Como agora mesmo, você deve ter assistido na televisão, você deve ter assistido em redes sociais o que aconteceu em algumas cidades do Nordeste, principalmente em Recife. Está lá na internet, quem quiser vai ver. Quantas casas que foram construídas em determinados locais que são acidentados, nas encostas de morros, onde não tem como você cavar com profundidade até dar na rocha, porque é um morro, obviamente tem mais terra do que você dá na rocha ou na pedra. E quantas casas esta semana, pelo menos até ontem à noite, 33 famílias tinham sido vítimas daqueles desabamentos, daquelas casas que foram construídas nas encostas, no entorno daqueles morros, daquelas partes mais elevadas. E a chuva veio, a erosão, a água fez com que a erosão da terra viesse, a avalanche de terra soterrando dezenas de casas. Por que isso acontece? Porque alguém, quando foi construir, não pensou sensatamente nos riscos que poderiam ocorrer. E a gente vê isso quase que todos os anos em época de inverno. Centenas de famílias estão desabrigadas em Recife, principalmente em Recife. Esta madrugada lá no condomínio onde eu resido, amanheceu uma notícia lá por um dos moradores. Lá existe um lago, foi muito bem planejado para trazer a beleza, né, do condomínio. Um lago grande, tem lá uma passarelazinha, tem uma passadeirazinha, tem um trabladozinho, as pessoas iam lá tirar foto e tudo. E choveu muito em Campina Grande nesses dias, e principalmente nessa madrugada. E um dos moradores disse que quando foi de madrugada acordou com um estrondo, um estouro. E você já entende o que se trata, né? O barreiro daquele lago, ele estourou, não suportou a quantidade, o excesso d'água. Ele rompeu, levou passarela, levou tudo, desceu de mundo abaixo, levou a parte do muro do condomínio, até o muro foi destruído. Por que eu estou contando isso? Eu estou contando isso, irmãos, para mostrar que os acontecimentos fortuitos da vida acontecem nos melhores lugares que vocês possam imaginar. Não é somente nos lugares, nas regiões onde pessoas humildes
pessoas humildes, que eu digo assim, que não têm uma certa condição, pessoas pobres moram em determinados locais, constroem suas casas lá naqueles morros, né? Mas acontece também, mesmo naqueles que se sentem seguros e tranquilos. Graças a Deus, postei na rede social lá do condomínio, graças a Deus que não houve vítima. Teve uma moradora que colocou, se fosse de dia, na hora em que muitas famílias às vezes vão com suas crianças de carrinho de criança, passar ali e admirar a beleza daquele lago. Eu vi isso muitas vezes, de dia, de manhã, de tarde, as pessoas lá, pessoas idosas passando. Eu mesmo já fiz caminhada lá. Imagine se fosse numa hora em que estivesse passando alguém ali, como a gente viu, com muita tristeza, a gente vê dezenas de famílias sendo tragadas em Recife, pelo menos, né? Aquelas pessoas que moravam naqueles lugares, mas que corriam risco de ser desabado. Eu estou mostrando isso aqui para vocês, que a mesma tempestade que atinge o pobre, atinge o rico também. A mesma tempestade que vem sobre a casa que foi edificada sobre a rocha, é a mesma que sobre a casa que não foi edificada sobre a rocha, é a mesma que vem sobre a casa que foi edificada sobre a rocha. É a mesma que vem sobre a que não foi edificada sobre a rocha. E o importante aqui que Jesus fala, repito, é quem ouve e pratica. Então eu queria que vocês pensassem por alguns instantes, o que é ser edificado uma casa sobre a rocha? Não é apenas cavar o alicerce, não é apenas dar uma segurança no radier, para que a casa esteja firme, o edifício ou o muro da sua casa. Quem vai aqui para Queimadas, do lado direito daqui para Queimadas, em cima de uma pedra, uma rocha muito, ela se salientou muito, está muito elevada, alguém construiu uma mini casa, um casebrezinho lá. Passa lá agora que você vai ver, a casa está de pé, porque está firmada na rocha. Um exemplo que me vem à memória agora é lá em Natal, na minha cidade, terra natal, capital do Rio Grande do Norte, existe o chamado Forte dos Reis Magos. Quem for a Natal vai ver que aquele forte, ele foi construído durante a Segunda Grande Guerra Mundial. Os holandeses construíram aquele forte chamado Forte dos Reis Magos, dentro do mar. Aí você diz, como é que podem construir um forte que está lá resistente até hoje? Se você for a Natal, faça uma visita. Forte dos Reis Magos. Por quê? Como foi edificado? É que lá eles descobriram e perceberam que havia muitos arrecifes. E quando a maré estava baixa ou vazante, como a gente chama, o mar está secando, aquelas rochas ficavam salientes. Então o que é que eles fizeram? Durante aquele período em que a maré estava seca e as rochas se salientavam, eles aproveitaram, fizeram uma concretagem em cima daqueles arrecifes, e depois, mesmo o mar enchendo, deu tempo para que ele secasse, depois eles fizeram mais um cinturão, chamado radier, em cima daquela rocha, e depois, a proporção que o mar vazava, secava, eles iam construindo, está lá um grande forte, cujas paredes têm alguns 4 metros de largura, e está de pé. Quando o mar está cheio, a maré está cheia, você vê que aquele edifício está dentro d'água. E alguém, sem que não saiba que foi edificado sobre os arrecifes, aqueles arrecifes, pode perguntar, como é que esse edifício está aí de pé dentro d'água? Como é que construíram? Quando o mar secar, você vai descobrir por que foi. Como foi construído? Sofre os ventos. Quando a maré está cheia, as ondas ficam batendo, açoitando nas paredes, mas não há sequer uma trincadura, não há nenhum rachão naquele forte, está de pé. Em Pocinhos, recentemente também, não é? Uma barragem, obrigado irmão, recentemente em Pocinhos, uma barragem também estourou, saiu levando muitas casas e foi mais um desastre. Então, isso acontece sempre. É um exemplo para mostrar
de alguém que às vezes pensa, não, eu não vou ser atingido, eu estou isento, isso não vai acontecer comigo. Muitos de nós nos enganamos. Se a casa não foi edificada sobre a rocha, não houver um alicerce sólido, obviamente ela vai sofrer esses infortúnios da vida. Porém, irmãos, trazendo isso aqui para a gente, eu queria ainda falar sobre o exemplo de uma ilustração que acontece muito quando os velejadores, né, pescadores, quando eles vão procurar uma madeira para servir de mastro para a jangada ou para a sua embarcação, eles não procuram qualquer madeira. Não é qualquer tipo de madeira que vai servir de mastro. Então o que é que eles fazem? Eles vão dos lugares mais elevados, dos lugares mais altos, e eles percebem que naquelas montanhas existem várias árvores cujo caule ele é muito alto, e eles percebem que alguns estão meio envergados por causa da força, da fúria do vento, e quando bate aquela árvore vai crescendo, ela vai ficando meia torta. Então eles dizem, essa árvore não presta, não serve para ser mastro de uma jangada ou de um barco. Porém eles fazem a diferença, eles veem que tem uma determinada árvore cujo caule ele é ereto, lá juntinho com aquelas outras. Ele diz, essa aqui serve para ser mastro da jangada ou do barco. Por quê? Já deu prova de que ela não se rendeu, ela não se ergueu, ela não declinou. Aqui nesse lugar alto vem muitos ventos fortes, e certamente essa árvore, se ela está ereta, é porque ela deu prova de que não se intimidou, não se deixou vencer pela força do vento. Então essa aqui serve para ser mastro de uma jangada ou de um barco, porque lá no mar tem tempestades, no mar vai ter ondas bravas, e então ela vai realmente resistir. Então eles cortam aquela árvore e eles transformam num mastro de uma jangada ou de um barco. Preste atenção, todos nós estamos sujeitos aos ventos contrários, às tempestades dessa vida, a família principalmente a família, ataques de todos os lados, que procuram destruir, procuram arruinar a família. E uma família inabalável, irmãos, precisa de algumas recomendações, e eu queria dar 5 recomendações nessa manhã para a sua família. Quero também dar uma palavra de oração para você, para a sua família, que você então possa orar conosco e pedir a bênção de Deus para que adentre a sua casa, adentre o seu lar, a sua vida. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, louvamos e bendizemos o teu nome pela tua compaixão, amor e graça sobre nossas vidas. Derrama, Senhor Deus, em nome de Jesus, das tuas bênçãos sobre a vida desse querido, dessa querida que nesse momento está vendo este programa. Que o Senhor fale profundamente ao seu coração e que ele possa entregar a sua vida ao Senhor definitivamente. Eu quero abençoar o seu lar, eu quero abençoar o seu trabalho, eu quero abençoar a sua vida pessoal, sentimental, enfim, Senhor Deus, eu quero abençoar toda a sua vida, a vida desse amado irmão, dessa amada irmã que está nos vendo agora. É assim que eu oro, Senhor Deus, no nome de Jesus. Amém. Obrigado por continuar conosco até o final deste programa. Eu sei que você foi abençoado por esta palavra. Receba então a bênção dos apóstolos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe.